Em sua coluna no site de Oeste, Silvio Navarro revela que a CPMI do 8 de janeiro retirou da pauta de votação um requerimento para que o governo apresentasse dados da viagem de Lula a Araraquara no dia da invasão aos três poderes. A oposição queria saber quem estava nos voos com o presidente e pediu a quebra dos sigilos telefônicos dos seguranças para entender o quanto Lula sabia sobre o que estava acontecendo naquele dia, Augusto. Esse pedido de requerimento da oposição foi retirado da pauta, não foi nem votado. O que ele estava fazendo em Araraquara? Exatamente. É até a cidade governada pelo Edinho Silva. Ele devia estar lá examinando o Covidão, o que fez lá em Araraquara, porque foi uma das cidades onde mais se roubou o dinheiro destinado pelo governo federal ao combate à pandemia. Mas quem redigiu o decreto de intervenção? O Lula é semi-alfabetizado, ele não sabe escrever. Ele não foi. O que ele assinou? Quem fez? Quem é o responsável por isso? Tecnicamente é o ministro da Justiça, que não estava lá. Eles não conversaram sobre o decreto? Flávio Dino não examinou? Por que fazer esse decreto culpando já de imediato um secretário de segurança que nem estava no Brasil? Por que afastar um governador antes de provar qualquer coisa? Quem combinou esse decreto? É isso que nós queremos saber. Pois é, Cris, alguns assuntos interditados nessa CPMI, né? Ouvi o ex-GSI G. Dias, ouvi o ministro da Justiça Flávio Dino e agora entender e conhecer os detalhes dessa viagem de Lula a Araraquara, né? E isso sim tem muita relação com o 8 de janeiro. Não aquela operação da Polícia Rodoviária Federal que é de praxe em dia de eleição. Não o louco isolado que estava preparando um artefato que podia vir a se tornar um explosivo muito perigoso. Mas o presidente da República, no dia 8 de janeiro, estar em Araraquara e ali, minutos depois de supostamente saber do que ocorria em Brasília, já ter pronto um ato de intervenção federal em Brasília, para ser encaminhado para as autoridades distritais lá, é muito estranho. Isso precisa ser questionado. Então, se não é o caso de convocar o próprio presidente da República para vir ele mesmo explicar como chegou a Araraquara, por que estava planejada essa viagem, como elaborou ali tão rapidamente, foram ele e o Edinho Silva que prepararam o ato ou a ata de intervenção federal no Distrito Federal e tiraram o Ibanez, que tinha sido eleito democraticamente, segundo eles, né, as urnas funcionaram 100%, tirado o poder. Porque essa questão do afastamento do governador do Distrito Federal em tão pouco tempo, ela é fundamental para entender se houve, além de omissão na segurança por parte do governo federal e das polícias legislativas, judiciária ali, e de quem comanda essas polícias, para saber também se houve alguma conivência. O que o governo estava fazendo com um decreto, um ato, enfim, não sei como é que chama esse documento, já pronto para afastar o governador do Distrito Federal. O que o governo ganhou colocando Capelli, um cupincha do governo, para governar o Distrito Federal sem ter tido um voto sequer. É um braço direito do Flávio Dino. O que o governo ganhou com isso? Que interesse o governo teria de tirar o eleito pelo povo do Distrito Federal e colocar um indicado seu no cargo de interventor? Essas perguntas precisam ser respondidas. Mas só a turma do Randolph e Elisiane que não acham importantes, né? Os 20 que estão ali para blindar o governo não acham importantes. Os 10 da oposição e nós, o povo, continuamos querendo saber. Pois é, Ana, vou reforçar a pergunta que está aí na nossa tela. Por que o governo não quer revelar dados da viagem de Lula a Araraquara? Lembrando que Edinho Silva foi investigado aí pela compra de respiradores durante a pandemia. O famoso Covidão, né? E que também não foi esclarecido na CPI da Covid. Tivemos uma CPI para isso e a blindagem chegou ali também. Agora, vamos lá. Vejam bem, segundo o governo do Lula, houve um golpe de Estado, a República foi ameaçada, a democracia foi atacada. Mas isso só fica na teoria e no discurso, porque na hora de investigar, eu acho que o golpe não foi tão sério assim. E, no entanto, a própria relatora ali da CPMI chama a CPMI
dos atos golpistas, né? Mas se houve uma quebra tão bárbara assim nos pilares da República, como não investigar e chamar absolutamente todo mundo? Chamem o Anderson Torres, o Ibanez, o Bolsonaro, mas chamem o G. Dias, chamem o Flávio Dino, chamem o ex-diretor da ABIN. Tem que chamar absolutamente todo mundo. Porque senão, Paula, vai acontecer o que aconteceu aqui nos Estados Unidos depois do Capitólio. Foram 2 anos de uma narrativa porca, falsa, né? Manchetes mentirosas, e tudo começou com os democratas falando que o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, foi tão ruim, tão grave quanto... Vejam bem, a vice-presidente Kamala Harris disse isso. Foi tão grave, foi uma quebra tão drástica nos pilares da República Americana quanto a Guerra Civil, que matou 600 mil americanos. Depois, mais um outro político de renome no Partido Democrata disse que o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, a quebra da democracia e da República norte-americana, só foi vista algo parecido no ataque a Pearl Harbor, que fez com que os americanos entrassem na Segunda Guerra Mundial. E durante 2 anos nós ouvimos essa mentira, porque eles blindaram. Os democratas tinham a presidência com Joe Biden, a Câmara, o Senado, e eles blindaram imagens, blindaram depoimentos de policiais, blindaram tudo. E agora, quando Tucker Carlson teve acesso às imagens e divulgou as imagens, como nós vimos as imagens do general G. Dias, aí a verdade veio à tona, né? E eles continuaram falando, não, mas não acreditem nos olhos de vocês, acreditem no que nós estamos falando. E é exatamente isso que vai ser empurrado agora com essa CPMI. Não acreditem nas imagens do general G. Dias, Lula, amigo pessoal e sombra do Lula. Não acreditem no vídeo do Flávio Dino, dizendo que estava olhando a invasão da janela, mas aí num tweet depois ele disse outra coisa. Não acreditem no que vocês estão vendo. Acreditem no que nós vamos empurrar para vocês usando essa CPMI. Agora do 8 de janeiro, mas pode ser a CPMI do Circo 2.0. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.